embora a temática seja ampla, né? Mas o olhar individual para cada transtorno vai fazer um pouco esse diferencial para a nossa prática e vai auxiliar o nosso dia a dia aí mesmo com estratégias, né, que sejam efetivas para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre, bem, o TEA, né, é um tema que hoje a gente tem falado muito mais, então, que quando a gente olha, né, para as questões do neurodesenvolvimento, a gente fica se perguntando assim, o que será que aconteceu que hoje tanta gente fala do autismo, né, e tanta gente estudando o autismo e cada vez que se estuda mais, parece que a gente sabe menos, né? E aí eu fiz uma busca inicial no PubMed, só para que a gente possa olhar essa linha de continuidade de estudos, né, para a gente olhar isso para a nossa prática. Então, eu fiz uma busca bem por cima, assim, linguagem e autismo, né? Então, a gente vai ver que desde a década lá de 1965 já tinham estudos falando sobre a questão do desenvolvimento da linguagem, do TEA, mas isso intensificou mais, né, nos últimos 40, 50 anos, então também não é tão recente assim quanto a gente acha, né? Ah, só nos últimos 10 anos, não. A gente tem mais a abordagem, e olha quantos estudos a gente tem sobre a linguagem e o autismo, né? Mais de 5.000 estudos, e que vai mostrando para a gente aí um caminho da importância do fonoaudiólogo, do olhar para o desenvolvimento da linguagem e nessa continuidade ao longo da vida. Então, isso já é algo que vai nos chamar a atenção, né, pela importância que o fonoaudiólogo vai ter. E tem uma questão bastante importante também, que a gente tem hoje o DSM-5, né, o revisado, que foi publicado em português em 2023, que é super importante da gente ler, mas aquela leitura profunda, sabe? Porque a gente vai ver várias especificidades que tá na boca do povo aí, que o pessoal fica falando do autismo, e que não necessariamente isso consta no DSM-5, tá? No DSM-5-TR. Por exemplo, eu já vou falar um spoiler aqui, que eu vou falar no curso, mas não vou abordar hoje profundamente, que é o fato das pessoas falarem que a criança tem TEA e dislexia, tá? Quando vocês entram lá nos critérios do TEA, vocês vão observar que não tem essa comorbidade de dislexia dentro do TEA. Então, já vou deixar aí a pulguinha atrás da orelha para quando a gente for discutir isso, mas que é algo super importante da gente falar, porque vão ter parâmetros, né, que vão ser diferenciados entre um quadro e outro, e por isso que a gente vai ter uma abordagem aí, embora multidimensional desses quadros, mas a gente também precisa diferenciar características que são inerentes a um e a outro, tá? Então, isso é super importante. E aí a gente tem, né, atualizando aí o último dado, né, que a gente tinha lá, 1 a cada 36 em 2023, sai aí o último 2000, atual, que é 1 a cada 31 crianças nos Estados Unidos, né, que eles fazem, e isso é uma coisa também muito importante da gente olhar, tá, gente? Esses dados, eles são os dados do CDC, né, americano, que vai fazer um compilado de dados entre crianças nessa faixa etária escolar e que vai ser baseado aqui no caso do CDC, em 11 comunidades, ou seja, 11 cidades nos Estados Unidos que fazem dados epidemiológicos para olhar a prevalência, tá? E aí, nos Estados Unidos, a gente já vê uma prevalência muito alta, né? E que vai nos gerar esse impacto, né? Como é que isso vai acarretar na nossa prática, no dia a dia dessas crianças? E que dirá aqui no Brasil, que a gente ainda não tem, né? Estudos de prevalência, estudos epidemiológicos mesmo. Existem alguns censos que são feitos, mas a gente ainda tem pouquíssimo dado sobre isso, né?
é, e isso impacta drasticamente, né? E eu acredito que a maioria de vocês aqui devem ter. Eita, eu acho que tem alguém riscando o quadro aqui. Não sei quem é. Sem querer, eu acho que alguém tá tentando ajustar alguma coisa no computador e riscou. E aí a gente vai ver que na prática, né, as crianças que chegam para a gente, né, eu não sei aí se vocês quiserem, inclusive, colocar no chat, mas hoje a maior porcentagem de pacientes que chegam nas práticas fonoaudiológicas são as crianças com TEA, tá? E aí eu queria comentar uma coisa que é super importante. A Andrea Alice está falando. Oi, Andrea Alice, está falando que é, né? Andrea Alice foi minha aluna, ela mora no Piauí. E aí a gente tem aqui uma questão, só um panorama mais teórico, né, para a gente discutir um pouquinho. Quantas variáveis tem no TEA, né? E a gente tem variáveis genéticas, ambientais, metabolismo. Hoje, se a gente for olhar, quase todas as áreas da saúde estudam TEA, né? Desde a nutrição, a educação física, a fisioterapia, né? Esses dias mesmo eu estava num evento e tinha um fisioterapeuta e eles estão estudando a questão do andar, da marcha, né? Na ponta dos pés das crianças com TEA relacionada a alterações metabólicas. Então, eles estavam fazendo estudos com saliva, tirando saliva das crianças para fazer essas relações. Então, tem muita coisa, né, que a gente ainda desconhece. A gente já avançou muito enquanto ciência, mas a gente também ainda desconhece muito sobre o TEA, né? E isso impacta na variabilidade desse quadro. Então, isso é algo importante, porque a gente tem, por exemplo, crianças com TEA, né? Que têm alterações gastrointestinais, que têm alterações metabólicas, problemas imunológicos, alimentares, né? Então, a gente tem crianças aquelas crianças com algumas síndromes mitocondriais que vão ter relações com o comportamento autista. Então, tem muita variabilidade, né? E eu acho que o mais difícil no diagnóstico acaba sendo é, qual o caminho que a gente vai percorrer. Aí vocês conseguem ver esse tanto de seta, né? Tá muito relacionada a essas muitas interações, né, desses elementos que estão implicados no autismo. Há uma coisa que eu posso já dizer para vocês, assim, que é super importante, a gente, a prática é maravilhosa, mas a gente tem que começar a ter o hábito da gente ler artigos de revisões sistemáticas com meta-análise para a gente ver o que que realmente funciona, não funciona, né? Porque a gente ainda tem estudos muito pequenos, muito incipientes, com algumas relações aí e que não comprovam o que a gente precisa em termos de ciência. E aí, como é que isso impacta na prática, né? Então, por exemplo, toda criança, se faz um estudo muito pequeno, né? Crianças prematuras, com prematuridade, são mais frágeis, ou seja, são mais suscetíveis a terem alterações de linguagem e, consequentemente, têm mais risco de ter transtorno do espectro autista, tá? Não necessariamente, né? Mas a gente já sabe que a prematuridade é um risco para o desenvolvimento neurológico, né? Diferente e que vai trazer comprometimentos em muitas funções cognitivas, comportamentais, emocionais. Então, isso já pode nos dizer sobre o funcionamento do cérebro. Então, a gente olha hoje, e tem uma coisa importante sobre a prematuridade, e aí, não sei se vocês concordam, mas a gente hoje tem mais crianças prematuras sobrevivendo, vivendo, né? E aí, quando a gente vai olhar para isso, a gente vê casos, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já escutou algum caso de um bebê que nasceu com 29 semanas, com 30 semanas, né? Aqueles super prematuros de super baixo peso, em relação à idade gestacional. Então,
isso também fez com que, não justifica o aumento de autismo, tá, gente? Mas são as condições que a nossa sociedade, né, tem trazido, os avanços, né, na área da saúde também proporcionaram uma sobrevida maior e hoje eles estão aí crescendo com esse histórico desenvolvimental. Então, a gente não pode desprezar esses quadros clínicos, né? E a prematuridade é um fator de muito risco para que essas crianças tenham TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento também, que a gente vai falar bastante ao longo do curso. E um outro aspecto também que a gente não pode deixar de olhar é para as variáveis sociodemográficas e econômicas. O que que significa isso? Quando a gente vai pensar, não, então, vejam, eu não estou dizendo que crianças mais pobres têm mais relação com TEA, tá? Mas a gente tem condições de desnutrição, né? De falta de acesso, muito mais graves em famílias de baixa renda e que acabam acarretando problemas desenvolvimentais, né? Que, consequentemente, vão chegar na nossa clínica fonoaudiológica, para o acompanhamento. E aí, dentro dessas questões sociodemográficas e econômicas, uma disparidade muito grande que a gente já vai observar é em relação ao acesso da intervenção, tá? Isso é uma coisa realmente que é chocante, porque hoje, eu não sei aqui quem atende por plano particular ou pelo Sistema Único de Saúde, mas a gente tem uma disparidade em termos de acesso, né? Então, hoje, mães, famílias que têm acesso a sistemas particulares, né? Que têm condições já saem na frente em relação ao próprio prognóstico, porque essas crianças têm acesso à intervenção, né? As crianças que têm acesso ao plano de saúde, hoje os pais conseguem recorrer na justiça e aí eles conseguem ter também acesso a atendimentos interdisciplinares na justiça. E aquelas crianças em que as cidades não têm no SUS o atendimento, elas ficam à mercê, né, de espera. E aí isso vai perdurando por anos, né? Aqui em Natal mesmo, a gente tem uma realidade bem cruel. No laboratório aqui, por exemplo, a gente atende crianças entre 6 até adolescentes com 15 anos, e a gente tem um número muito grande de crianças em fila de espera com TEA para o nosso laboratório. E aí, há mais ou menos um mês, captando, né, essas crianças na fila de espera, eu liguei pessoalmente para cada família para compreender o cenário, né? E o que eu escutei das famílias, assim, foi praticamente unânime. As crianças que moram no interior, que precisam vir para a capital, no interior não tem acesso, tá? Então, não tem nenhum tipo de atendimento em muitas cidades do interior. Então, eles tentam vir para a capital, em contrapartida, está sobrecarregada, os centros de reabilitação não estão dando conta, e aí essas crianças ficam 3, 4 anos na fila de espera e já chegam para a gente adolescentes. Então, aqui no LEIA, que é o laboratório que eu atendo, na UFRN, a gente tem uma demanda muito grande, e o que eu estou falando muito grande para vocês é mais ou menos quase 100 crianças com TEA na fila de espera para trabalhar leitura escrita. E vejam que interessante, né? E é no ponto que eu quero chegar um pouquinho com vocês. A gente fica muito, e claro, a gente tem que olhar já dentro da linguagem oral, pequenininhos, quanto mais precoce a gente intervir, melhor. Mas as pessoas esquecem que essas crianças crescem e que elas vão chegar no ensino fundamental com problemas de aprendizagem, né? E aí, esse é um problema que a gente enfrenta, porque são poucos profissionais habilitados e preparados para trabalhar a leitura escrita no TEA. A gente fica muito focado na linguagem oral, e aí acaba que essas crianças, né, por exemplo, com menos recursos,
vão chegar com impactos muito graves no ensino fundamental para aprender a ler e escrever, né? A Vanessa está falando aqui que é a mesma situação onde ela trabalha, né? Então, realmente, né, assim, hoje a gente vive, né, uma situação calamitosa, né? Eu não sei como que a gente ainda não usa a palavra epidemia para esses problemas que nós temos, porque realmente a gente vivencia, e aí, olhando para esse fluxograma aí que eu estou falando, o ambiente, não que o ambiente determina o TEA, tá, gente? Mas o ambiente, ele determina o prognóstico. Não sei se vocês concordam, mas o prognóstico vai ser muito moldado pela falta de recursos que as famílias vão ter, né? E aí a gente vê aí direto na televisão falando, né, sobre mães sobrecarregadas, mães com filhos com algum tipo de deficiência que acabam, esses dias mesmo, eu acho que foi semana passada, né? Uma mãe que foi encontrada morta com um filho também morto por falta de acesso, de ter falta de rede de apoio e assim vai, né? Uma roda viva dos problemas que a gente vai viver e que não são somente, eh, vamos pensar assim, somente para o recurso para essas crianças e adolescentes. O recurso precisa ser para a família, não é um problema só da saúde. É um problema da educação, é um problema da economia do país, né, que vai gerando problema da assistência social e que vai acarretando tudo isso mesmo. E aí, a Andrea Alice está falando também, né, muitos adolescentes, e muitos mesmo. E a tendência é aumentar porque hoje a gente tem, inclusive, nas universidades, eles estão chegando nas universidades. Eu já tenho muitos alunos universitários, né, com diagnóstico de TEA e que estão precisando de recursos, inclusive fonoaudiológicos, né, para ter acesso a, a, a todo o aspecto da aprendizagem na universidade, né? Então, como eu estava comentando agora, a gente tem, né, esse prisma desse espectro, né, sobre o TEA, que vai olhar desde aqueles indivíduos que têm uma comunicação verbal e não verbal, e dentro, né, desse espectro, a gente vai ter como base, na parte da fonoaudiologia principalmente, o objetivo que é a comunicação social dessa criança, e a gente vai ter uma variabilidade, desde a ausência da oralidade até uma inabilidade pragmático-social. E aí foi interessante, semana passada, eu estava indo para Maceió dar uma aula, e eu conversando com uma colega que tem um filho com TEA, ele está com 8 anos, no segundo ano. E aí eu perguntei para ela, como ele é? Ele é verbal ou não verbal? Aí ela me falou assim, depende do que você diz o que é não verbal, né? E eu achei super interessante isso vindo de uma mãe, né? Porque ele não se comunica oralmente, na escola, por frases, mas com a mãe e com o pai ele consegue evocar aí algumas palavras, né? Isoladas ainda, não narra fatos, mas ele já consegue se comunicar de alguma maneira. Então, isso é algo que a gente precisa realmente olhar, né? E caracterizar como é a comunicação dessa criança, e mais do que isso, como ela está, como ela vai se modificando e se moldando ao longo do tempo. Essa é uma questão super importante, porque a gente vê que, e a gente tem que acreditar que as intervenções, e aqui falando um pouco da intervenção fonoaudiológica, ela é um marco diferencial, né? E lá no DSM a gente vai ver que o DSM-5 ele faz essa caracterização bastante importante. Então, nós temos crianças com TEA com ou sem alteração intelectual, crianças com TEA com ou sem comprometimento na linguagem. E aí, assim, eu ouso, né, assim, colocar uma pimenta nessa salada aí, falando um pouquinho que o DSM, quando ele fala
sem comprometimento de linguagem, ele está muito mais relacionado às questões de fala. Então, a gente, enquanto fonoaudiólogo, precisa olhar com muito carinho sobre essa questão da linguagem, porque a linguagem não é somente a fala, né? Eu estou vendo que Mônica está concordando comigo aí, porque a linguagem é mais ampla e a gente vai ver que eu não estou querendo criticar de maneira nenhuma os grandes pesquisadores do DSM, mas não tem nenhum fonoaudiólogo ali para falar o que é linguagem, né? Nessas descrições desses critérios diagnósticos. Então, é importantíssimo, né, a gente assim pleitear e falar sobre essas questões específicas, porque embora se diga que não há comprometimento da linguagem, em algum desses elementos desse arco-íris aí que eu estou mostrando, né, desse espectro aí, a gente vai ver sim comprometimento de linguagem. Ele pode estar menos ou mais comprometido, mais visível ou não, porque pode ter impacto maior do comportamento, né, da interação social, e aí pode se sobrepor à linguagem e a linguagem ficar um pouco mais mascarada, mas há sim comprometimento de linguagem e a gente vai precisar olhar com bastante carinho todos esses elementos aí, né? E aí eu queria trazer um artigo para vocês, depois eu posso até, Alegra, passar o artigo para quem tiver interesse, porque é um artigo bem recente, ele foi publicado em 2024, ele foi aceito em 2023, publicado em 2024, que ele vai falar um pouquinho sobre os domínios da linguagem, né? O perfil, o domínio da linguagem no TEA e as condições de concorrência. E aí, uma coisa super importante é isso: como é que na prática a gente, com tantas demandas que essa criança tem, então a criança vem para avaliação fonoaudiológica, neuropsicológica, né, para fazer um perfil cognitivo, comportamental, linguístico com a fono e também emocional, acompanhamento psiquiátrico, neurológico, TO, fisioterapeuta, tem muitas coisas, né, que estão envolvidas nesse quadro, e aí a gente vai precisar ter o discernimento, né, de como a gente vai olhar esses domínios. Então, olhando aí do lado esquerdo da tela, né, quando a gente vai observar, isso aqui é um resumo do que o artigo está comentando. A natureza dele, né, embora a gente saiba que é multifatorial, ou seja, a gente ainda tem muitas descobertas a serem feitas, como eu falei. Então, se a gente tem muitas vezes algumas síndromes, né, que vêm como fatores primários ao diagnóstico, né, inerente ao próprio diagnóstico, algumas alterações, é mais fácil de identificar. Então, justifica-se o TEA pela síndrome tal, né? Aí a gente fica mais claro o comportamento daquela criança pela síndrome. Mas se ele é um diagnóstico exclusivamente eh, do próprio TEA como fator causal, a gente vai ter, né, muita variabilidade e aí a gente vai observar que há déficits nessa comunicação social, ou seja, tem um impacto na forma como ele troca, né, com o interlocutor essa comunicação e não necessariamente vai ser direcionado somente para a fala, né, as inferências, né, aquela comunicação gestual, a comunicação que está implícita, né, em como eu olho para o outro, ela é uma comunicação que é mais difícil, às vezes, de ser identificada. Então, a gente tem que ter um feeling, uma experiência clínica muito poderosa, né, para conseguir identificar isso. A interação, né, que também vai preconizar muito a questão de como essa criança ela vai falhar com os pares, principalmente com os pares, porque muitas vezes com os pais essa interação não é tão ruim, né? Então, isso também, por exemplo, vou dar um exemplo. Semana passada, a gente está atendendo uma criança de fez 5 anos agora. E aí a mãe, veio o pai para o primeiro dia da entrevista e o pai colocou assim: não, ele é ótimo. Inclusive, o médico acha que ele tem altas habilidades.
né? Ele é muito bom em desenho, é, ele é mais tímido, mas eu também era tímido quando eu era criança, é, porque, né, pela questão da família, eu era mais introvertido e tal. E aí, então, para os pais, essa interação, ela não impactava, ela não era ruim, né? Então, o pai, falou, não, ele é ótimo e tal. E aí, na semana seguinte, veio a mãe, né? E é interessante a gente ver até a perspectiva, né, do pai e da mãe. É sempre bom ouvir os dois, né? A mãe falou assim: não, ele é ótimo em tudo, em casa e tal, mas ele não tem amigos, né? Então, a gente já vê que, né, a própria percepção do pai sobre o filho já era diferente da percepção da mãe, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque essa interação ela pode ser bem mascarada e principalmente agora, graças a Deus, a gente está falando um pouco mais das meninas, né? Que é o fenômeno da camuflagem. As meninas têm artigos que já falam, né, sobre esse fenômeno chamado camuflagem no TEA, das meninas em que não é tão reconhecido, porque as meninas têm um repertório linguístico um pouco melhor. Então, isso acaba, dificultando a nossa identificação, né? E ela vai ter mais dificuldade na comunicação social, que fica muito mais subjetivo se o profissional não tiver bastante experiência nessa área, né? Então, a gente vai ter aí o comportamento repetitivo, restritivo, né, e que vão diferenciar também esses quadros. Aí, os autores, eles dividem o TEA aí em três categorias, né? A categoria que não tem prejuízo na estrutura da linguagem, como eu comentei, né, que são aqueles que vão se dar melhor, vamos dizer assim, na escola, eles vão conseguir ter menos prejuízos, porque geralmente essas crianças sem prejuízo na estrutura da linguagem também têm uma composição cognitiva um pouco melhor. E a cognição e a linguagem vão dar juntas ali, né? E aí a questão intelectual também acaba sendo mais favorável. E aí a gente tem, né, que olhar esses domínios da linguagem. Então, uma coisa, gente, super importante para nós fonoaudiólogos é a gente, sempre que for fazer uma avaliação de criança com TEA, sempre a gente olhar as subcategorias dos domínios da linguagem, tá? Porque mesmo que a gente fique muito, não, a fonologia, a criança não tem trocas, porque isso é o que é mais concreto, mais visível para os pais, né? E para a escola. Então, às vezes, a escola vai até mandar a criança só porque ela tem troca na fala. Os que não têm troca na fala, eles não mandam, né? E muitas vezes não manda para o fonoaudiólogo porque só tem problema de comportamento, tá? E aí, quando a gente vai olhar lá a fundo esses domínios da linguagem, a gente vai ver que tem vários comprometimentos, morfológicos, sintáticos, pragmáticos, lexicais, né, que não tinham sido identificados. Então, é super importante a gente olhar para essas questões aí. As crianças que já têm prejuízo na estrutura da linguagem, né, seja em um ou outro domínio da linguagem, elas tendem a ter também mais comprometimentos cognitivos, né? Relacionados também à teoria da mente, à memória de trabalho, funções executivas. Então, essas aí, né, vão estar num nível mais intermediário de dificuldade. Essas geralmente vêm mais, né, para o fonoaudiólogo, porque já é mais nítido o comprometimento, né, da linguagem. Mas mesmo assim, né, a gente tem que ficar bem atento, porque se for a criança pequenininha, ela ainda vem mais para o fonoaudiólogo. Se for a criança maior, já no ensino fundamental, dificilmente ela vai chegar rápido para o fonoaudiólogo. Então, como diz aqui no Nordeste, vai ficar rodeando, vai ficar indo um monte de profissional até chegar no fonoaudiólogo, tá? Então, é super importante a gente levantar a bandeira, conversar com os neuropediatras, com os psiquiatras infantis, de que mesmo que eles achem que não tem nada na linguagem, que passem para o fonoaudiólogo avaliar, tá? Porque em algum momento vai impactar um desses domínios aí no dia a dia da criança e a gente vai precisar auxiliar, tá?
Então, é, o LN e o LI, né, são passíveis de passarem reto por nós, né? Agora, esse MV, né, minimamente verbais, que é aquele que é praticamente não verbal, até aqueles que se comunicam pouco, que foi esse caso que eu comentei dessa minha colega, tem uns que tinha aqui na minha tela. Essas crianças são aquelas que vão vir mais direcionadas para a comunicação alternativa, né? E aqui também abro um parênteses, né? A comunicação alternativa não é a minha área de atuação, mas é algo que a gente até tem trabalhado em parceria com o pessoal da comunicação alternativa quando as crianças entram na fase de alfabetização, né? E tomar bastante cuidado, porque quem trabalha com a comunicação alternativa, os pais, né, têm um anseio muito grande pela questão da verbalização, né, de que as crianças oralizem, e claro que quem não quer, né, é óbvio, mas a gente também tem que pensar nas perspectivas de como trabalhar a comunicação alternativa para a aprendizagem da leitura e da escrita, né? Porque muitas dessas crianças não serão verbais mesmo. E aí a gente realmente vai ficar patinando muito tempo, né? Para que até a gente compreender que ela precisa chegar na comunicação alternativa para ler e escrever. Aí eu vou abrir um parênteses de novo, contar um casinho. A minha filha está com 6 anos no primeiro ano e ela tem uma coleguinha autista na sala dela. E agora ela está iniciando agora, ela é não verbal, né? Ela está iniciando agora a alfabetização, mas ela ainda não utiliza a comunicação alternativa. E ela está com bastante dificuldade em ser inserida no processo de alfabetização, né? Porque ainda há uma preocupação dela ter uma interação, dela se comunicar, com a turma, e aí mais longe ainda fica as questões da alfabetização, tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter para que a gente também não vá tentar alfabetizar lá com 12, 13 anos, né, esperando que essa comunicação alternativa avance. Então, elas têm que andar de forma paralela, tá? Então, essas crianças vão ter trajetórias, né, de aquisição, muitas delas de aquisição da linguagem tardia, algumas não, como eu comentei, aquelas que são mais, vamos dizer assim, leves, né, vão passar despercebidas, mas eu sugiro que mesmo que essas daí, que não tenham essa característica, sejam avaliadas pelo fonoaudiólogo, né, eu acho que sempre tem que passar pelo fonoaudiólogo, de todas as formas. Algumas crianças melhoram esses domínios com a idade, e algumas, né, chegam no platô aí, ou de regressão, que aí a gente tem que olhar se tem alguma síndrome associada, né, que tem outros aspectos que tenham influência maior do desenvolvimento, para o desenvolvimento da linguagem dessas crianças, tá? E aí eu já comentei dessas outras funções aí relacionadas. Então, a gente tem marcos importantes, né, que são aí aqueles marcos do 0 aos 12 meses, em que a gente sabe, né, que dentro da linguagem oral a gente espera que aconteçam alguns aspectos, né? Então, as primeiras vocalizações, os contatos visuais, a atenção compartilhada. Graças a Deus, hoje, isso já, principalmente para nós fonoaudiólogos, já está muito claro essas evidências em termos linguísticos, né, e comportamentais. Porém, essas crianças ainda demoram para chegar para a gente, né? Então, tem um estudo que fala um pouquinho sobre. Eles fizeram um estudo retrospectivo, olhando para trás, de crianças autistas, né, que tinham alterações de linguagem, e eles observando como é que os pais faziam um relato dos balbucios, né? E vejam que interessante, eles olharam que o balbucio das crianças com 6 meses com sinais de autismo ou sem sinais de autismo, eles não se diferenciavam muito, mas com 1 ano de idade, de 10 a 12 meses de idade, ele já era um gritante, é como se aumentasse a lacuna entre um e outro, ou seja, muitas vezes, a criança pouco estimulada pelos pais,
mas que logo ela é estimulada, dos 6 aos 12 meses, que tem um comportamento parecido com a criança autista, ela tende a subir na curva do desenvolvimento, né? A criança autista, não, ela mesmo sendo estimulada, ela não vai subir nessa curva entre 6 e 12 meses. Então, esse é um ponto crucial aí para a gente olhar e orientar os pais. Mas aí eu queria falar um pouquinho da criança maior, né? Da criança que foi para a escola, né? Então ela entrou na escola, ela começou o trabalho lá, é, o desenvolvimento, né? Se ela fala, ela tem condições plenas de desenvolver pragmática, semântica, morfossintaxe, fonologia. A gente vê que eles têm bastante comprometimentos, né, em todos esses aspectos. E, né, se ela não fala, imediatamente começar a comunicação alternativa. Imediatamente mesmo, porque hoje já sabe, né? A Alegra tem aí um monte de curso, inclusive pela Fonotrade, sobre, né? A Alegra, a Grace fala bastante, a Ana Montenegro, com DACA. A gente sabe hoje que a comunicação alternativa, ela facilita e estimula, inclusive, a oralidade da criança. Então, não, né, antigamente a gente achava que ia inibir que a criança falasse, hoje não mais isso, né? Então, a gente já tem aí muitas evidências falando sobre essa questão. E aí eu trouxe aqui, né, para trazer uma questão um pouco mais teórica, né? É um estudo que a gente chama de cienciométrica, uma revisão cienciométrica. É uma revisão muito, muito atual, é nova na ciência, inclusive, poucos pesquisadores estão fazendo esse tipo de estudo. Esse artigo foi publicado em março do ano passado, e ele traz assim: vamos ver ao longo dos anos, né? As características, as competências linguísticas em crianças autistas nos últimos anos, né? E trazendo aí as evidências, né? Então, se vocês observarem esses azuizinhos mais escuros, são as evidências baseadas no Scopus, que é uma referência muito importante, né, sobre, e o Web of Science, que são as mais robustas bases de dados, mostrando esse aumento exponencial, né, de publicações ao longo dos anos, falando sobre a questão da linguagem. E hoje a gente tem aí, nos últimos 20 anos, né, pelo menos, a gente tem um aumento muito grande de publicações na área da linguagem. Então, isso significa o quê? Né? Que a produção, né, desse saber em linguagem, ela vem de várias áreas, inclusive não só da fonoaudiologia. Esse artigo vai falar um pouquinho sobre isso. Vem da linguística, vem da área médica, vem da psicologia, comportamental. Então, várias áreas olham para a linguagem, né, na criança autista, mas a gente vai ter especificidades, né, para comparar estudos que vão, e esse artigo ele vai falar um pouco sobre isso. Por que que eu trouxe esse estudo? Só para também degustar aqui para vocês, né, a importância da gente comentar isso que eu falei, né, que o DSM-5 fala que não necessariamente a criança tem alteração de linguagem e vai contra as evidências aqui do que a gente está ampliando, na verdade, o comprometimento de linguagem dessas crianças, né? Então, cada vez mais isso vai impactar lá na frente. E aí, como eu comentei, né? Há vários campos de estudo, as neurociências, a fonoaudiologia, né? Os estudos direcionados para medicina, ciências comportamentais, pediatria, a psicologia disparada lá na frente, mais do que a própria fonoaudiologia, né? Então, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais aquilo que eu comentei lá no começo, né? Linguagem é uma imensidão e a gente precisa olhar para isso. E aí, nesse estudo cienciométrico, eles fizeram uma tempestade de ideias aí, e eu elenquei aqui 3 coisas que vocês estão vendo que estão dispersas aí. O que está mais concentrado é o que os estudos mais fizeram ao longo dos anos, né? Mas os que estão mais dispersos são os que são menos estudados.
E aí eu vou chamar a atenção para o perfil da linguagem, para o processamento fonológico e para a aprendizagem da leitura, né? Aprendizagem da leitura da palavra. Ou seja, ainda estamos olhando pouco para a aprendizagem da leitura escrita dessas crianças com TEA. E aí eu vou focar um pouquinho nisso aqui agora para vocês, só para a gente compreender melhor, né? A gente tem aí uma pirâmide desenvolvimental em que a gente vai observar as primeiras, esse risquinho amarelinho, eu acho que alguém riscou sem querer, gente. Mas está dando para ver na tela, né? A gente tem essa parte inicial, né, que são as habilidades de base, que é o que a gente olha bastante na criança menor, tá? Mas a segunda parte, que é esse eixo, a partir da educação, do ensino fundamental, a gente olha pouco enquanto fonoaudiologia, tá? Então, trago aqui verdades para nós, para a gente fazer um investimento maior nessa área, porque eles estão chegando para a gente, né? E mesmo aqueles menorzinhos que a gente atende vão chegar na idade escolar e a gente vai estar com eles para o acompanhamento fonoaudiológico. E aí a gente tem dentro disso, né, alguns perfis diferentes, né, que são aquela criança, né, em que vai ter um caminho diferente. Então, a criança com hiperlexia, o que que significa isso? A criança com hiperlexia é aquela que consegue decodificar rapidamente, então ela reconhece muito bem as palavras, ela adquire uma fluência de leitura e uma velocidade muito ágil e ela lê corretamente as palavras. Porém, ela tem prejuízos na prosódia da leitura, né? Ela tem prejuízos na compreensão do que ela lê e na escrita, e ela tem prejuízos em consciência fonológica. Então, quando o pessoal fala assim, a criança com TEA tem hiperlexia, é ótimo, porque ele já lê, né? Não é bem assim, não é tão ótimo assim quanto a gente acha. Inclusive, as mães de crianças com TEA que são hiperléxicas, as crianças, a gente ouve bastante os pais falando: Nossa, com 2, 3 anos ele já lê, graças a Deus, estou tranquilo, né? E porque acha que isso é uma vantagem, é bom, né? Então, a gente também tem que olhar para isso, porque a gente vai precisar trabalhar com essas habilidades que estão ainda ruins, né? Que é essa parte de baixo aqui, que estão desfavoráveis. Então, há um desnível entre a competência da decodificação leitora até a compreensão leitora. Até porque a compreensão, ela vai passar pelas questões de inferências, né? De metáforas, que essas crianças vão ter bastante dificuldades pela própria dificuldade lá da teoria da mente, né? Então, a gente vai observar então, assim, se vocês, claro, a gente não vai jogar um balde de água fria nos pais dizendo, não, ter hiperlexia é ruim, né? Porque eles acham que isso é muito bom, né? É uma habilidade. Mas o que eu estou dizendo para a gente é que é só para a gente ficar atento a não subestimar, superestimar uma coisa que a criança também vai precisar de um manejo fonoaudiológico, tá? Então, se tem hiperlexia, né, não digam para os pais, não dispensem, porque essa criança vai precisar de um acompanhamento. E aquela que não tem hiperlexia? Essa é aquela que nós vamos ter bastante trabalho, né? A engrenagem vai ter que rodar melhor, porque essa daí vai ser baixa em todas essas habilidades, desde o reconhecimento da palavra, então ela vai ter dificuldade em decodificar, ela vai ter dificuldade em adquirir a fluência e ela vai ter dificuldade para compreender. E aí, gente, essa é aquela criança que é confundida com a dislexia que eu falei no começo da aula, né? Porque ela tem, se vocês observarem esse cenário dessa caminhada, dessa trilha, e eu tirar aí que é no TEA, vocês vão ver que a criança com dislexia tem os mesmos prejuízos, né? E como é que eu vou diferenciar a criança com dislexia dessas crianças aí? Então, a gente vai precisar olhar bastante para essas nuances que tem nos quadros, né, para poder trabalhar. As estratégias da intervenção,
Não necessariamente vão ser muito diferentes, tá? O que vai pegar muito é o passo a passo da intervenção, porque na criança com TEA eu vou ter que trabalhar esses aspectos fonológicos, né? A remediação fonológica, por exemplo, mas eu vou ter que olhar ao redor dos outros domínios da linguagem. O que no caso da dislexia, não. No caso da dislexia, especificamente esse é o eixo central do prejuízo, tá? Então aí vai ter diferença e a evolução também vai ser bastante diferente. E aí, gente, eu trouxe esse artigo aqui, ele está publicado gratuitamente na Codas, tá? A gente publicou ele ano passado, foi um artigo de revisão sistemática com meta-análise, em que a gente queria entender um pouquinho, e eu vou até explicar um pouco como é que a gente chegou nesse artigo. A gente queria ver, a gente começou a estudar as crianças com TEA maiores, né, em leitura escrita, e a gente estava propondo uma intervenção para elas aqui no laboratório. Só que o que que a gente observava? Quando a gente estava procurando os estudos, a gente queria que tivessem estudos que mostrassem os comprometimentos e como a gente faria a intervenção. Então, vamos trabalhar a consciência fonológica para adquirir a leitura. Só que não tinham estudos que falassem isso. Então, a gente foi para o caminho contrário. Quais são os estudos de intervenção em autismo e quais foram os impactos que eles tiveram na consciência fonológica dessas crianças? Então, esse estudo vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí a gente encontrou 8 artigos, né? Dentre tantos que a gente começou. E desses 8 artigos, basicamente, o que que a gente encontrou que tem sido efetivo nas crianças com TEA? Que é a intervenção em leitura dialógica, né? Ou leitura compartilhada. E aí, esse artigo vai especificar um pouco qual o nível de evidência, né, que esses estudos trouxeram, mostrando que tem sim impacto, né? Quanto mais a gente trabalha a leitura dialógica, que é o foco principal do TEA, pelas questões da pragmática, da semântica, né? Desses outros domínios, e a partir desses outros domínios, a gente estimula a consciência fonológica, ou seja, a criança desenvolve positivamente a consciência fonológica e, consequentemente, ela começa a decodificar a leitura. E aí vocês estão vendo que o caminho é contrário da dislexia, né? Porque na dislexia a gente começa pelo domínio fonológico para ela adquirir repertório nos aspectos pragmáticos, semânticos, né? Então, é como se a gente estivesse olhando, né, para outras questões. Isso, Adriana, a criança com hiperlexia, ela vai ter dificuldade em compreensão mesmo. Ela não vai ter dificuldade em decodificar, tá bom? E os casos de hiperlexia terão comprometimento na consciência fonológica e compreensão. Sim, provavelmente, porque a consciência fonológica a gente já tem visto também que ela, assim como na dislexia, ela também é um preditor importante para o TEA, né? E que está comprometido nas crianças com TEA, tendo ou não hiperlexia, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês também, esse também é um material que está disponível gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é um e-book, né, que a gente publicou em 2000 na pandemia, 2022, eu acho, 21, 22, que vai só abordar as questões fonoaudiológicas, né, no espectro autista, no aspecto da linguagem, e a gente escreveu um capítulo de livro falando um pouquinho sobre essas características da linguagem escrita no TEA. A Bárbara foi minha aluna de mestrado, ela fez um projeto de intervenção em crianças com TEA, com resultados muito legais, muito bons, que eu vou falar no curso, inclusive, sobre isso. E no capítulo a gente vai trazer um pouquinho o referencial teórico, né, para compreender um pouco mais como que isso vai acontecer na criança com TEA. E aí das intervenções, né? Então, como eu falei, as evidências são bem maiores em relação à leitura compartilhada. A gente tem várias subhabilidades dentro da leitura, né, compartilhada, e dentre elas, a gente tem a leitura dialógica, né? E aí tem uma fonoaudióloga, que é a Elizabeth Walter, né, e a Débora Nunes, que é uma psicóloga, elas são aqui da UFRN, elas têm estudos bem legais, falando um pouquinho sobre programas de intervenção com base na leitura dialógica, né?
E existe já um protocolo, né, americano, inclusive esses programas que são voltados para essa intervenção, né? E nesse caso aí o Crowd, né, que é a base para trabalhar a leitura dialógica, considerando como é que a criança vai, o adulto vai fazer a leitura, né? E ele vai completar oralmente o diálogo com a criança durante aquela atividade. A criança vai relembrar momentos do texto. Depois, vamos fazer perguntas abertas à criança, né? Depois, os W questions, né? Que a gente, quem, onde, o que, quando, qual, para direcionar e a própria narrativa da criança. Então, ele vai numa crescente. Eu também posso deixar depois esses artigos para vocês, que são bem interessantes, né? E elas vão mostrar um pouquinho como isso acontece. E aí, alguns princípios, né? Considerar que os textos, a abordagem que vai se trabalhar a leitura dialógica tenham a ver com a motivação e engajamento. Então, a gente sabe também que como eles têm interesses restritos, né? A gente tem aí que olhar para essa necessidade e para essa demanda, né, que eles têm. Criar oportunidades com a criança, né? Porque vai criar a comunicação, né, pelo livro, e muitas vezes a criança, pelo livro, inclusive por livros no próprio tablet, nas mesas digitais, a gente usou bastante mesas digitais, e mostrar modelos, né? Modelagem e repetição, ou seja, não adianta fazer uma vez e não fazer mais, tá? Então, esses princípios, eles têm que ser repetitivos para as crianças. A gente fala aí na fonoaudiologia, por muito tempo esse termo foi mal visto, de falar de treinos, né? Vamos fazer treino. Mas hoje a gente sabe que o treino, ele é importante para a criança memorizar, né? Por que que treinar na academia todo mundo pode, né? Mas treinar o cérebro não pode. Na academia para o músculo pode, né? E vai ficar forte, mas treinar para o cérebro encontrar os mecanismos, né, da aprendizagem, por que não? Então hoje a gente já sabe, né, que é importante essa repetição, essa sistematicidade e dar um modelo para a criança para que ela encontre o caminho, né, relacionado a esse processo que o cérebro tem que fazer, que é tão difícil, né? Então, esses são aspectos que a gente precisa considerar. E aí, no próprio programa delas, né, da Elizabeth Walter, chamado de Proleca, ela traz aqui, é muito legal esse programa, isso está na tese de doutorado dela, porque ela vai colocando quais são as estratégias que ela vai utilizar, né? A definição e os exemplos, como é que ela vai fazer cada atividade. E ela vai, aqui, ela vai especificando, né? Por exemplo, a parte fonológica, olha que interessante, né? Verbalizar uma palavra do livro de forma incompleta, fazendo uma pausa, né, de 3 segundos ao final da sentença. Então, a barata cantou. Quem quer casar com a senhora Bará? Tinha, né, para a criança fazer o prompt daquela palavra. E aí a criança vai, né, mentalmente organizando toda a estrutura sintática, a consciência fonológica, então ela vai avançando nesse aspecto, né? E aí, por exemplo, a evocação. O que a dona Baratinha fazer todas as manhãs em sua janela? Então, tem uma sequência, né, que a gente vai trabalhando com a criança até a criança ir introjetando. E aí a gente vai, com o tempo, aumentando o nível de dificuldade para ela. Aqui também é outro exemplo, né, de que, opa, é a continuidade aí desse material, mostrando um pouquinho, né, as inferências que tem a ver com a teoria da mente, aquelas perguntas do que eu falei, né, que em inglês é os W question, e vejam que interessante, para que não fique muito aberto, muito amplo, né? A gente precisa sempre ir afunilando para esse conhecimento intencional da criança, para que ela possa, de fato, né, adquirir essa sequenciação do contar uma história, depois ela reproduzir essa história, no formato da escrita. E aqui tem um outro material, que inclusive é um material que dá para a gente fazer de PowerPoint, né? Eu separei alguns para a aula que a gente vai falar de TEA no curso,
Mas só para vocês terem uma ideia, assim, da ideia de como é, né, trabalhar com aspectos pragmáticos e o vocabulário na contação de histórias. Então, esse é um aplicativo, né, de um artigo americano aí, da Journal of Speech Language Research, que vai ter diferentes estilos textuais, vai contando a história, né? O texto vai acompanhando a criança, os objetos vão se movendo a partir do que o texto vai lendo para a criança e vai a criança conseguindo fazer a sequenciação daquela história. Isso aí, gente, dá para fazer até no PowerPoint, viu? Tem coisas bem legais que dá para fazer aí e organizar todo esse aí. Bem, e aí, por último, outra estratégia legal que a gente consegue usar acho que todo mundo aqui deve conhecer o EduEdu, quem trabalha com leitura escrita. O EduEdu é um aplicativo que foi feito para crianças em fase de alfabetização. Ele é disponível gratuitamente, né, no Android do Instituto ABCD, baixa no Instituto ABCD, nas plataformas, só não tem em iOS, tá? Ainda não tem, mas vocês conseguem baixar e aí vocês podem observar, né, que tem áreas de conhecimento, consciência fonológica, o sistema de escrita alfabética, leitura e compreensão, e tem vários materiais que nós fonoaudiólogos conseguimos imprimir e usar gratuitamente. E aí, nesse material, a gente fez a nossa pesquisa com crianças com TEA, com o EduEdu, eles tiveram um resultado bem promissor, né, em termos de consciência fonológica, porque as atividades são bem lúdicas, são bem interativas, principalmente porque usa muito o tablet, né, o celular, e eles gostam dessa interação com a tecnologia. Então, a gente viu que surtiu um efeito bem positivo, né, quando a gente trabalhou esses aspectos. Eu fiz, então, gente, assim, um panorama geral, né, de como a gente vai trabalhar. E aí, como eu comentei com vocês, a gente tem alguns projetos que estão acontecendo aqui e que eu vou falar um pouquinho mais, né, ao longo do curso. A gente iniciou um trabalho com a comunicação alternativa, com o método DACA, aqui da professora Ana Cristina Montenegro, né, da UFPE, em parceria com várias instituições. E hoje, né, a gente ampliou para essa pesquisa que começou como extensão aqui na UFRN, e hoje a gente faz extensão e pesquisa, que é atendimento a crianças com TEA na parte, os maiores verbais, né, principalmente aqueles de nível de suporte 1, que são as crianças que chegam bastante com questões de leitura escrita, né, e que a gente vai aí fazer as avaliações. Vocês estão vendo aí que aí é uma doutoranda minha fazendo as avaliações completas, né, em termos de leitura escrita, vocabulário, fonologia dessas crianças, para observar qual é o perfil linguístico, né, para que a gente possa. O nome do aplicativo é Edu, eu vou colocar aqui, tá? O Edu é só Android, tá? E aí a gente tem trabalhado bastante, né, com diagnóstico diferencial, né, características dessas crianças. Hoje a gente está estudando bastante o discurso narrativo oral e escrito dessas crianças, inclusive com análise de grafos, né, para que a gente consiga definir melhor esses perfis para os diferentes tipos de intervenção. Então, a gente também está trazendo a prática, né, para a teoria, para a gente conseguir aplicar nas pesquisas e devolver para vocês, fonoaudiólogos, o que tem funcionado mais em termos de intervenção em leitura escrita nessas crianças. Quer mais biscoito? Esse aqui é o menininho da vaca. Eu quero comer mais biscoito. Isso. E hoje esse menininho já está maior, já tem uns 3 anos aí, e hoje ele já está em processo de alfabetização lá no ISD, e já está sendo trabalhado as questões da leitura escrita com ele. É isso, gente. Eu vou finalizar, porque eu já passei da hora aí, vocês já devem estar cansados, e aí já deixei aqui a deixa para a Alegra, né, para a gente falar sobre mais um pouquinho. E trouxe meus contatos também. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, também eu estou à disposição, tá bom?